Olá a todos, bom dia. Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Como eu sempre faço, gosto de, às vezes, compartilhar, algo a respeito da Bíblia, que, apesar de ser um livro tão antigo, ele é um livro que é sempre atual, porque ele fala do ponto de vista do Criador, Como o Criador é atemporal, então ele inspirou homens a escrever a Bíblia do ponto de vista dele. Então, Deus ele não é igual psicólogo, não é igual, por exemplo, psiquiatra, cientista, que volta e meia eles têm que fazer ou reformular suas teorias, seus pontos de vista, Deus ele é soberano de tudo, ele é todo sábio, todo poderoso. Então, a Bíblia não tem como ser ultrapassada, Nós sim somos ultrapassados, mas Deus nunca. Enfim, vamos falar um pouquinho a respeito da pessoa de Jesus, Quem foi Jesus Cristo de fato? Muitos falam que ele foi um profeta, outros falam que ele, por exemplo, os muçulmanos falam isso, É um homem de respeito. Os judeus, hoje se você perguntar lá em Jerusalém, muitos nem vão dizer ou saber dizer o que falar sobre Jesus, Eles sabem que é um homem que a cristandade admira, Uns adoram, outros não, enfim. Mas para os judeus, eles estão esperando ainda a vinda do Messias. Tanto é que eles estão lá no ano 5.700 qualquer coisa, não sei, Então, só que aqui no livro de João, capítulo 5, eu vou repetir, João, capítulo 5. Eu vou ler dos versos 22 até o 24. Então, pode me acompanhar na leitura. Se não tiver a Bíblia, é só me acompanhar. Então, do versículo 22 até o 24. E Jesus disse assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, julgamento dos humanos, aqueles que forem, realmente estará a cargo do Filho do Homem, Jesus Cristo, que se tornou homem e tem hoje duas naturezas. Ele tinha a divina, como também agora tem a humana, tem duas naturezas, isso é um mistério. Muitas pessoas falam assim, Deus Pai, ele é superior, a Jesus Cristo. Hierarquicamente falando mas de natureza é igual o pai, a mãe e o filho, Uma família de 3, 4 pessoas, 5 pessoas, não importa. Todos ali têm uma hierarquia, o pai e a mãe estão acima, mas em natureza todos são humanos, simples assim. Então, continuando, no versículo 23. Para que todos honrem o Filho, olha só, como honram o Pai. A honra dada a Cristo tem que ser a mesma. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, se você hoje não honra a Jesus Cristo, o Filho de Deus, então você não honra ao Pai que o enviou. Agora o versículo 24 tem 5 verbos. Olha, para você nunca mais esquecer, diz assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Cristo, ouve, ouvir, tá bom? Primeiro verbo. O segundo verbo é o seguinte: crê naquele que me enviou. O Pai enviou Jesus Cristo à terra. O segundo verbo. Ouve a palavra de Cristo, crê em Deus que o enviou. Esses 2 passos aqui é nosso. O terceiro verbo, tem a vida eterna. Tem. É presente do indicativo. Tem. Eu tenho, tu tens, ele tem. Tem a vida eterna. Não entrará, mas com um não na frente. Não entrará em condenação. Então o julgamento que foi dado ao Filho, esses que ouviram, creram, têm a vida eterna. Então, para esse não tem julgamento. Lá no trono branco, não. Para saber fazer um peso assim, Josué está mais, a menos, ele tem que ser exterminado, jogado no lago de fogo, seja como queira. Não. Não entrará em juízo. Por que não entrará em juízo? Porque ele fala assim, passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Tem um texto na Bíblia que fala assim que nós, enquanto nosso estado
de inimigos, nós estávamos mortos nas nossas obras. Por que nas nossas obras? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E pelo pecado a morte. É por isso que nós morremos, né? Não tem nada a ver com morrer, que é um processo natural, que a gente vai, sei lá, reencarnar. Não. Morre mesmo. Ao homem está, a Bíblia fala que ao homem está previsto ele morrer uma vez e depois a condenação. Por que isso? Porque se o ser humano, enquanto em vida, não crer em Cristo, não ouvir a palavra de Cristo, não crer aquele que enviou, para ele só resta a condenação. Então, assim, mas como assim? E se a pessoa não creu em Cristo, né? Não ouviu a palavra de Cristo? Então, o julgamento será feito de uma forma justa. Deus é sábio, pode ficar tranquilo, que de um jeito ou de outro, ele vai fazer justiça. Tá bom? Agora, como é que eu posso afirmar isso, né? Que quem ouviu a palavra de Cristo, creu em Deus que o enviou, tem a vida eterna. Isso foi Jesus que falou. Então, pode pegar aí, João 5, 22 a 24. Não entrará em juízo, é difícil aqui eu fazer o 4, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, para as pessoas que passaram esses estágios, aos olhos de Deus elas são vivas. Porque todo aquele que ouve a palavra de Cristo e não crê naquele que viu, ainda está no seu estado de Adão pecaminoso. Então, hoje é o tempo, é o dia favorável. E para confirmar isso, né, eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo o 10 até o 12. Apocalipse 20, do 10 ao 12. Olha só, o 10. E o diabo que os enganava, quem que ele enganava? Todos nós. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então, lá no lago de fogo, que alguns interpretam o inferno, já estão a besta e o falso profeta. Isso nos dias finais aqui, né? Então, por enquanto, não tem ninguém lá no lago de fogo. Mas quem vai inaugurar é a besta e o falso profeta. 1000 anos depois do reinado de Cristo, quando Satanás for solto por um pouco, ele será lançado, porque ele será derrotado e será lançado no lago de fogo. Aí vai ter a besta, o falso profeta, Satanás, olha só. E aqui fala assim, ó, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vou ler de novo o texto para não ficar cortado, né? Apagou a luz aqui. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso daqui não tem fim. Esquece. Porque a mesma forma que a vida eterna é uma vida sem início e sem fim, o tormento eterno será uma coisa sem início e sem fim. É eterno. E vi um grande trono branco, olha o trono branco aqui, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Olha que coisa impressionante, né? Por quê? Porque o céu anterior da terra, eles estão manchados de pecado e sangue. E vi os mortos, olha só, e vi os 12, o versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, presta bem atenção nas palavras, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Bom, lembra que João 5,24, Jesus falou, quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Você está vendo algum salvo aqui? Porque quem nasceu de novo, que passou por esses 5 passos aqui, essas 5 fases, na verdade o primeiro e o segundo somos nós, quando somos atraídos por Deus a Cristo, né? Ouvimos a palavra de Cristo, cremos em Deus, aí nós já temos a vida eterna. E aí nós não entramos em juízo, em condenação, porque nós passamos da morte para a vida. Aos olhos de Deus nós somos vivos. Mas aqueles que não creram, de um jeito ou de outro, por tudo que Deus já fez no passado e está fazendo, dando
um testemunho cabal às nações de Jesus Cristo, pode ficar tranquilo que China, esses lugares, eles terão também a oportunidade. Então essas pessoas que resolveram não crer, eu sou ateu, eu não quero saber, ou eu sou cristão, mas só de blá blá blá, mas não nasceu de novo, essas pessoas aos olhos de Deus são mortas. E aqui fala o versículo 12, vou repetir. E viu os mortos, João falando, e viu os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Esses mortos são aqueles que não nasceram de novo. E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então alguém pode falar assim, mas se eles já estão condenados, por que foram julgados? Porque toda a pessoa tem direito a um julgamento. Nesse caso, os mortos, eles foram avisados antes, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Você já ouviu a palavra de Cristo? Pergunto. Você creu naquele que enviou Jesus Cristo na terra? Creu em Deus Pai? Se você fez isso aqui, e Deus percebeu isso, o Espírito Santo vem, infunde em você a vida. Você tem vida eterna. E você não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora, você tem condições de fazer as obras de Deus. Entende? Porque nós não fazemos obras para ser salvos, mas somos salvos. E aí fazemos as obras que Deus preparou de antemão para nós. Os crentes, os salvos. Com o nome que queira dar. Eu prefiro salvos. Mas também crente eu acho que cabe bem. Então, meu amigo, minha amiga, você que é idoso, você que é jovem, você que tem já consciência da sua responsabilidade profissional, família, né? De ser uma boa pessoa, fazer aquilo que é certo. Hoje é o tempo favorável. Pense bem nisso, medite, ore a Deus. Porque sozinho nós não conseguimos. De jeito nenhum. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E que Deus abençoe a todos nós, né? Para que nós possamos ouvir a palavra, crer em Cristo, para ter a vida eterna. Porque o futuro é maravilhoso, né? Nós não entraremos em juízo, mas passamos. Agora nos tornamos vivos de verdade. Não aquela vida de Adão, mas a vida que vai se manifestar quando nós termos corpos gloriosos igual a Cristo. É igual a Cristo, porque quem vai julgar as pessoas será o Filho do Homem. É isso mesmo. Tá bom? Então um abraço, fique com Deus. Até a próxima.